Olá, Euclides, tudo bem com você? O som não tá saindo ainda, Euclides. Deixa eu ver. Você tem que liberar o som para mim. Isso. Pode liberar o som aqui. Tem um fone de ouvido, você pode clicar em cima dele para liberar. Ainda não foi, Euclides. Você tentou clicar? Tentou clicar no foninho? Tá, agora foi. Agora foi. Agora foi. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Faz parte, né? Olha lá, já deu certo. Tudo dá certo. Tudo a gente aprende, não é verdade? Tudo a gente aprende. A gente não pode, eu não vou aprender, não. Tudo a gente aprende, tudo dá um jeito. Tudo bem com você? Como tá as coisas aí? A família? Isso aí. Conta comigo. Mais que um professor, você ganhou um amigo aqui para te ajudar, tá bom? Eu quero muito o teu bem, quero que você fique craque na matéria no direito imobiliário aí, para entender tudo e ninguém te enganar. Tá bom? Mais que um professor, você ganhou um amigo aqui. Você já leu esse meu livro aqui? Direito Imobiliário de AZ? Se você tiver a oportunidade de ler, Euclides, ele é bem didático. Tem muita gente do direito que lê, advogado, advogada, mas tem muita gente que não é do direito e lê, para poder se proteger em relação à posse, propriedade, entender como que é. Eu acho que isso aqui tinha que ser ensinado na escola, direito imobiliário. Não é verdade? É. Aprende para a gente saber o que a gente tem. O brasileiro ele é muito mal informado. O sistema quer isso da gente. O que eles querem? Eles querem que a gente não saiba de nada, seja leigo de tudo. O brasileiro pega a escritura pública, o contrato de gaveta e fala: o imóvel é meu, ninguém tira. Mas na verdade não. Você acaba tendo uma situação de posse, né? Você não é proprietário. É muito triste isso, né? É, 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 não tem informação, verdade. Fica perdido. Vai aprender e o interessante do conhecimento é que ninguém engana você, né? Isso é importante, né? Ninguém engana você. E você consegue ajudar mais as pessoas com um conselho, uma orientação. Por isso eu acredito muito, eu acredito muito na especialização. Eu sempre falo, quem faz tudo não faz nada. Quem faz tudo enrola os outros, quebra galho. Mas ninguém quer quebrar galho. As pessoas querem um especialista, um profissional da área, né? É muito importante. É verdade. É a falta de conhecimento. Entendi. O seu desejo é vender? O seu desejo hoje, Euclides, é vender a posse? Você deseja isso? É, entendi. Sabe, Euclides, o que é importante, né? A lei brasileira permite a gente vender a posse. Quando a gente tem um imóvel irregular, sem registro, sem escritura pública, porque a gente recebeu de herança, a gente entrou, a gente comprou assim, que é muito comum também, através de contrato de gaveta, só de escritura pública, o que a gente tem é a posse. O que a gente pode vender é a posse. Não é crime, não é estelionato, não tem nada de errado. O contrato correto é cessão de direitos possessórios e afins.
Porque quem está vendendo sabe que está vendendo, quem está comprando sabe que está comprando. Então é o contrato correto. O problema é que muitos corretores de imóveis, corretores, advogados que não são da área, não são estudiosos, tudo é compra e venda, parece um robô. Compra e venda, compra e venda. Quando você faz um contrato de compra e venda, esse contrato ele está existe uma possibilidade de ser declarado nulo, porque o contrato de compra e venda existe um formalismo. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Isso é o Código Civil que diz, o artigo 108. Então, quando você joga no título compra e venda, o instrumento particular de compra e venda, contrato de compra e venda, e você não segue esse formalismo porque a transação é acima de 30 salários mínimos, é um contrato que quem vende vai ter dificuldade para receber, quem vende vai ter dificuldade para depois se defender se a pessoa desistir do outro lado, pode pedir a nulidade desse contrato, a rescisão, e quem compra dessa forma também vai ter uma dificuldade, porque muitas vezes esse contrato é tão mal feito, o título está tão errado, que ele não serve como um justo título para um uso capião ordinário, para uma REURB, regularização fundiária, para um uso capião extrajudicial, para uma adjudicação compulsória, judicial ou extrajudicial. Então o grande segredo de vender e comprar posse, para evitar dor de cabeça para quem vende e para quem compra, qual que é a forma correta? É você comprar através de cessão de direitos possessórios e vender através de cessão de direitos possessórios. Se você fizer isso, um contrato bem feito, com o título correto, além de ser um contrato, um justo título, que vai ajudar quem comprar a regularizar, é um contrato que é reconhecido como um justo título. Então vamos dizer que a pessoa entra no imóvel e depois ela não pague mais você. Né? A pessoa agiu de má fé. Você consegue, através de uma execução, uma ação de execução, executar o que a pessoa está te devendo. Você consegue pedir bloqueio de conta, bloqueio de bens, carro, moto, caminhão, bloqueio de algum imóvel que a pessoa tenha no nome. Então você poderia fazer uma execução desse contrato, para forçar a pessoa a pagar o que ela combinou no contrato. Se você não quiser ir por esse lado, se você quiser recuperar a posse, aí você teria que fazer uma ação que chama ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse, entendeu? Esse tipo de transação, se o contrato é bem feito, você está seguro. Porque se você optar em fazer uma ação judicial, você pode fazer ação judicial de execução para cobrar o que estão te devendo. Se você não quer, se você quer desfazer do negócio, você pode optar em fazer não uma ação de execução, mas uma ação de rescisão, onde nessa ação de rescisão você vai, na verdade, você vai pedir, né, vai pedir a rescisão do contrato e a devolução do imóvel, a reintegração de posse, entendeu? Isso precisa ser um contrato bem feito. Eu falo que contrato, as pessoas brincam muito. E eu dou aula todo dia e eu percebo nos cursos de prática em contratos que a maioria dos advogados e advogadas não sabe fazer contrato, sabe copiar da internet. Mas a hora que você põe ele ou ela para fazer, o corretor, a corretora, não sabe nem começar. E é muito triste isso. Então, o que eu falo do contrato? O contrato tem que ter começo, meio e fim, assim como um livro. Começa pelo título correto, a qualificação completa, o objeto, a forma de pagamento, o valor do negócio e a forma de pagamento. Depois as disposições gerais, são várias cláusulas de responsabilidade. Quem assume a posse assume a responsabilidade perante o imóvel. E finaliza esse contrato com a cláusula de rescisão e o foro de eleição. O contrato bem feito não precisa ter muitas páginas, mas ele precisa ter qualidade, precisa ter o feijão com arroz, o básico bem feito, seguindo os requisitos de capacidade, de validade, os elementos do contrato, né? Terminar com a assinatura das partes, compradores, vendedores. É importante ter duas testemunhas, porque quando tem duas testemunhas, o contrato passa a ser um título executivo extrajudicial. Absorver mais a informação, né? O contrato bem feito, com duas testemunhas, firma reconhecida, ele deixa de ser só um contrato, um justo título. Ele passa a ser o quê? Ele passa de fato a ser também um título executivo extrajudicial. Se a pessoa não te pagar, te enrolar, você consegue receber isso, né? Pelo menos tentar receber na justiça, entendeu? Agora,
com muito carinho. Como que a gente compra e vende posse para dar certo? Ou qualquer imóvel, rural, urbano. Além de ter um contrato bem feito, nesse caso a seção de direitos possessórios e afins, eu oriento também fazer o due diligence. O que é o due diligence? Essa palavra, né, que faz biquinho. É auditoria imobiliária. Quando você está vendendo imóvel, para você que é vendedor, você está vendendo a posse ou o imóvel. É importante você conhecer quem está comprando. E como que você conhece quem está comprando? Você tem que solicitar no nome dessa pessoa que está comprando, essas pessoas, as certidões de distribuidor civil. Ah, eu posso pedir, a pessoa entrega para mim. Se você pedir, você não sabe, a pessoa pode falsificar, né, essas certidões. Então, né, interessante é você tirar essas certidões. Você não precisa de advogado e nem corretor de imóveis, corretora, advogada para solicitar essas certidões. Se você entrar no site do TJ, Tribunal de Justiça, se digitar no Google, site do Tribunal de Justiça, você vai em certidões. Você consegue solicitar certidões de distribuidor civil da esfera estadual e do distribuidor criminal. Como que você vai conseguir fazer essa solicitação? Você precisa ter os dados dessa pessoa, nome completo, RG, CPF, data de nascimento. Então, quando você quer fazer uma transação imobiliária, pede a cópia do RG, CPF da pessoa que está comprando, das pessoas que estão comprando o imóvel. E você faz essa pesquisa. Faz a pesquisa do certidão do distribuidor civil, da esfera estadual e da esfera federal, certidão do distribuidor criminal da esfera estadual e da esfera federal, faz a solicitação também da certidão de protesto, onde está localizada essa pessoa, os compradores, onde eles moram. Né? Então, você tem que pesquisar quem são os compradores. Porque, um exemplo, eu faço isso para você, eu faço muito esse serviço de diligência. E aí eu descubro que os compradores têm várias ações de cobrança, execução, ação monitória, ou seja, eles são mal pagadores. Poxa, a gente vai fazer uma transação imobiliária com essa turma? Melhor não, né? Melhor não, porque a chance da gente não receber é grande. Então eu orientaria sempre uma transação imobiliária, seja um imóvel urbano, rural, registrado ou não, regular, fazer o due diligence, que é a auditoria imobiliária. Não deixar de fazer isso. Se deixar de fazer isso, está correndo risco, né? Está correndo risco. O que protege uma transação imobiliária, seja de compra e venda de locação, é a auditoria imobiliária e um contrato bem feito. É isso que vai proteger a transação imobiliária. O amigo tem facilidade em entrar no site do TJ, conseguir essas certidões? Tem facilidade? Entendi. Se o amigo tivesse facilidade, ou tiver, ou alguém, né, que seja esclarecido, às vezes um filho, um primo, um parente, um irmão, ele pode solicitar isso sozinho. Se não tiver, o que eu oriento fazer? Contrata um corretor, uma corretora da sua confiança, ou um advogado, advogada, e você fala, eu quero fazer uma auditoria no nome dessa pessoa. Eu tenho a cópia do RG CPF, eles são os eventuais compradores, eu quero verificar. E faz essa busca, né? Certidão de distribuidor civil da esfera federal, da esfera estadual, certidão de distribuidor criminal da esfera estadual e federal e as certidões de protesto, né? Isso é muito importante. É uma precaução. Eu tive um caso recentemente aqui, que o meu cliente estava vendendo uma fazenda, né? E ele estava vendendo a fazenda, metade dessa fazenda é regularizada, a outra metade não era. O que aconteceu na prática? A hora que eu solicitei a certidão de distribuidor civil, não achei nada, não achei nada. Mas a hora que eu solicitei uma certidão de distribuidor criminal, o sujeito era traficante. Tinha sido condenado por tráfico de drogas. Aí meu cliente falou, mas o que você acha? Eu falei, ele falou assim, mas ele vai pagar em dinheiro. Eu falei, é traficante? O que pode acontecer? Pode ocorrer uma fraude, uma nulidade do negócio. Aí ele optou em não fazer o negócio. Mas você vê como a gente descobre as coisas erradas, né? E descobre, né? Descobre as coisas erradas. Fazer uma transação imobiliária era sem fazer a auditoria imobiliária, o due diligence e um contrato bem feito é muito perigoso, né? Não só do imóvel irregular, mas do imóvel regularizado também. No seu caso é pior ainda, porque se a pessoa entrar na posse, não te paga, o que vai acontecer? Você não consegue trabalhar com as ações petitórias. Reintegração de posse é a ação que você vai usar. Só que reintegração de posse é briga de posse. Briga de posse é traiçoeira, é demorada, é cansativa, entendeu?
que o amigo acha? Né? As pessoas que querem comprar são investidores, são pessoas jurídicas, pessoas físicas. Quem são essas pessoas? É. E como que eles querem fazer como que eles querem fazer esse negócio? E, quer parcelar. Parcelar. Não, e essa é uma preocupação que tem que ter mesmo, tem que ter porque depois que você passou a posse do imóvel, a pessoa ela não vai querer sair, né? Tudo bem, tem ação de rescisão de contrato, reintegração de posse, mas esse nicho do direito imobiliário é um dos melhores nichos, né, do direito imobiliário, que é a compra e venda de posse. Eu tenho vários clientes que largaram de investir em petróleo para investir em imóveis irregulares. Regulariza e vende, regulariza e vende. E é muito lucrativo, né? As pessoas ganham muito dinheiro com isso. Se o seu amigo se sentir confortável, tudo bem, faz a venda da posse, a cessão de direitos possessórios. O lado bom é que o amigo não precisa, de fato, não precisa regularizar, não precisa gastar dinheiro. Agora, o problema é, se o amigo vender para pessoas mal intencionadas, vai ter dificuldade de receber, né? Vai ter dificuldade de receber. Tudo bem, dá para fazer ação de execução, dá para fazer ação de rescisão de contrato com reintegração de posse. O mal pagador, ele pode fazer isso até uma compra e venda de um imóvel regular, né? A verdade é essa, né? Quando a pessoa é golpista, ela pode também, o imóvel regular, ela pode também fazer isso, né? Ela pode querer vender, comprar um imóvel e não pagar. Eu oriento um amigo a fazer essas pesquisas, através de um advogado, advogada, corretor, corretora, ou por conta própria. Se essas pesquisas não demonstrarem que a pessoa é mal pagadora, não é envolvida com crimes, né, a transação ela tá apta, né? Tem tudo para dar certo a transação imobiliária, né? Tem tudo para dar certo. Sem esse planejamento, você não tem segurança, né? Você não tem segurança. Não tem, não tem. Não dá, não dá. Nesse país aqui, não dá para vender imóvel sem fazer o due diligence. Tem que ter. O due diligence tem que ser feito. As pessoas no Brasil, elas ganham muito dinheiro com o direito de posse. Elas ganham muito dinheiro. A posse dá muito dinheiro. Tem clientes, eu falei pro senhor, né? O Hassan, ele largou de investir em petróleo para investir em posse. Canadense, árabe, compra a posse, regulariza e vende a posse regularizada. A posse tem uma desvalorização. Quando o imóvel é irregular, ele não tem registro, não tem escritura pública, ele tem uma desvalorização de 30%, 40%, 20%, 50%, dependendo da região, dependendo se é rural, dependendo se é um imóvel urbano. Então, as pessoas compram esses imóveis para fazer a regularização e depois vender regularizado, porque aí conseguem atingir um valor de mercado, um valor maior. Quando eu vou comprar e vender posse, o que eu tenho que fazer para dar certo, para diminuir meu risco e dar errado? Não só o imóvel irregular, sem registro, sem escritura pública, mas o imóvel regular também. Eu tenho que solicitar todas as certidões, distribuidor civil, no nome do comprador, certidões do distribuidor civil da esfera federal, esfera estadual, certidões do distribuidor criminal da esfera estadual e federal, certidões de protesto, certidões trabalhistas, de ações trabalhistas e também execução trabalhistas. Quando eu faço essa solicitação, eu consigo diminuir o risco do negócio, porque se a pessoa é mal pagadora, eu vou descobrir. E aí eu deixo de fazer um negócio com ela, entendeu? O grande segredo nessas transações de posse é você fazer o quê? O due diligence bem feito. Quando a área é muito grande, uma área rural, fazer a topografia e sempre fazer o contrato certo. Infelizmente, eu volto a falar, tem muito advogado, advogada, corretor, corretora que não sabe fazer contrato, sabe copiar da internet.
E o contrato não é compra e venda, é cessão de direitos possessórios e afins, né? O amigo sente confiança de vender para eles parecem ser pessoas do bem, o que o amigo está sentindo? Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Transação imobiliária regular já é complexa, né? Transação imobiliária irregular é mais ainda, porque se você põe alguém lá dentro da posse, depois para tirar você vai ter dificuldade. Mas se fizer o due diligence, fizer o contrato, você amarrou o negócio, né? Você amarrou o negócio. Ou seja, se a pessoa não pagar e você não quer a posse de volta, você quer o dinheiro, você executa ela. Você executa. Ação de execução, né? Eu falo executar, não matar. Né? Você executa ela da ação de execução. Agora, não, eu quero desfazer o negócio. Aí teria que ser uma ação de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos, né? Ou a ação de rescisão de contrato, como você é o vendedor, com reintegração de posse, entendeu? O direito imobiliário Não, na verdade o uso capião vai depender muito. Hoje, atualmente, você gasta numa ação de uso capião algo em torno de 10 mil reais, 12 mil reais. Só que esse valor é parcelado, né? É bem parcelado. A despesa do uso capião é muito pequena, perto do que o uso capião entrega. O uso capião, ele entrega para você o quê? Ele entrega segurança, a súmula 237. O uso capião, ele entrega paz, espírito, ele valoriza o imóvel. O uso capião tem várias funções. Ele pode unificar um imóvel, duas matrículas vão virar uma. Ele pode desmembrar, transformar uma matrícula, uma transcrição em várias. Mas ele pode ser usado como matéria de defesa, né? Você consegue usar o uso capião como matéria de defesa, conforme a súmula 237. O uso capião, a gente tem 36 espécies no Brasil. Você consegue regularizar um imóvel através do uso capião. Existe hoje a adicação compulsória, a retificação de estudo público. No seu caso é o uso capião, né? Qual que é o tamanho dessa área? Então, você tem uma posse desde 99, a gente está falando de quanto tempo? É muito tempo, né? E menos risco também. Ação de uso capião hoje, você gasta o quê? Ação de uso capião você gasta taxa judiciária, citações, em média 4 citações, vizinhos, lado direito, lado esquerdo de fundos, e o último proprietário que conste na matrícula. O lado bom de fazer uso capião, de regularizar esse imóvel, que a hora que o senhor for vender, o senhor não vai receber pelo valor da posse, o senhor vai receber pelo valor do registro, né? O imóvel é totalmente regularizado, né? Eu sempre falo, qual que é o grande segredo, né, para os corretores de imóveis para ganhar dinheiro com as transações dos negócios imobiliários? É fazer o due diligence. Quando você faz auditoria imobiliária, essas certidões que eu falei para o senhor, certidão do distribuidor civil, da esfera estadual, esfera federal, certidão do distribuidor criminal, certidão do distribuidor, certidão também do distribuidor trabalhista, né, que é chamada de ações trabalhistas, execução trabalhista, certidão de protesto, do cartório onde reside o comprador, onde reside o vendedor, onde está localizado o imóvel. Certidões também da esfera trabalhista são importantes, não pode esquecer, de protesto é importante. Tudo isso protege a transação imobiliária. O corretor de imóveis, a corretora imobiliária, advogado, ele não pode esquecer de fazer isso. Se ele esquecer de fazer isso, ele assume até a responsabilidade civil. Dá para a pessoa fazer sem advogado, ou sem advogada, sem corretor ou corretora? Dá. Se tiver acesso à internet, tiver acesso ao conteúdo, consegue fazer. Essa pesquisa ela é pública, né? Você não precisa fazer ela através de um profissional jurídico, entendeu?
Eu falo que a melhor forma de proteger a posse é você, com esse tempo todo de posse, distribuir uma ação de campeão. Porque se chegar Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, um oficial de justiça, quem é o senhor? O que o senhor está fazendo nesse imóvel? Quem autorizou o senhor entrar aí? O senhor consegue pegar o protocolo dos campeões judicial e falar, ó, tá aqui, ó, eu sou o posseiro. Eu estou aqui desde 99, tem uma ação de usucapião em andamento. Eu estou buscando a regularização desse imóvel, entendeu? Na verdade, o usucapião pode ser feito extrajudicial, pode ser feito judicial, pode ser feito através de REURB, que é a forma administrativa. É. Eu orientaria, hoje, o que o senhor. Como que a gente consegue. O mercado imobiliário, as transações imobiliárias, as pessoas ganham dinheiro com imóveis irregulares, compra e venda de imóvel irregular, dá muito dinheiro no Brasil. Imóveis no leilão, leilão judicial, leilão extrajudicial, tomando cuidado com o edital, né, lendo a matrícula, também dá muito dinheiro no Brasil. Hoje tem adicados da Caixa, que você faz a compra direto com a Caixa Econômica Federal, né? Você não precisa passar pelo procedimento de leilão. No seu caso, o senhor tem a posse desde 1999. O senhor tem a posse há muitos anos. Eu faria o quê? Eu separaria os documentos que eu tenho, as provas, conta de água, luz, energia, o senhor tem? Olha lá. Fotos, o senhor tem? Tá. Outra coisa, o senhor deve ter recibos, notas fiscais, não tem? Comprovante de benfeitoria, né? O senhor tem a planta desse imóvel, memorial descritivo? O senhor tem a planta, memorial descritivo desse imóvel? Não tem. Entendi. O que o senhor tem que fazer? Até para ter mais segurança, né? O senhor poderia fazer o usucapião quanto antes para ter uma proteção, para ter paz, né? Aí se o senhor quiser vender o imóvel assim, mas pelo menos o usucapião já está no nome do senhor, né? É. Não, na verdade o senhor vai ter que fazer o usucapião, a distribuição da ação do usucapião. A partir do momento que faz a distribuição, a partir do momento que faz a distribuição da ação do usucapião, o senhor tem um protocolo, né? O processo, em regra, é público, salvo se eu peço o segredo de justiça. E, de certa forma, o senhor consegue justificar o porquê o senhor está na posse. O senhor está na posse porque o senhor é posseiro e está buscando a regularização do imóvel, né? Teria, teria. Olha que interessante uma dica que eu vou dar para o senhor. Quando a gente distribui uma ação do usucapião judicial, segue todos os requisitos, cumpre os requisitos, a gente pode pedir algo que chama averbação premonitória. Você já escutou falar? Para explicar bem, nós temos duas formas de adquirir imóvel no Brasil. Duas formas. As formas originárias e as formas derivadas. A originária pode ser o usucapião. É uma forma originária de adquirir propriedade, é uma ação declaratória. A forma derivada são os contratos. Quando o senhor faz um usucapião judicial, o que o senhor pode fazer? O senhor pode pedir que o juiz ou a juíza, né, o Poder Judiciário, oficie o cartório. Oficie o cartório para que o cartório faça uma averbação chamada averbação premonitória. Essa averbação premonitória não é que ganhou a ação, é que na matrícula do imóvel vai constar o quê? Vai constar que existe uma ação de usucapião em andamento, entendeu? Ou seja, na matrícula do imóvel, seja matrícula, seja transcrição, vai aparecer o nome do senhor. Vai aparecer o nome do senhor, não como proprietário, mas que tem uma ação de usucapião em andamento no seu nome. Ou seja, de certa forma, o senhor já consegue gerar uma publicidade do ato. É uma proteção, né? É uma proteção.
Não, consegue. Hoje em dia é tudo digital, né? É tudo pela internet. É, hoje, se for fazer o due diligence,